Olá pessoal, então a gente vai continuar a nossa atividade de introdução ao VHDL, tá? Eu estou gravando esse vídeo para a gente tentar repor as aulas que a gente vai acabar perdendo agora nessa semana. Então, continuando a nossa introdução ao VHDL, só para a gente lembrar, né? Vocês lembram da atribuição em VHDL? A gente tinha a atribuição direta, que era simplesmente a gente atribuir o valor, e a atribuição condicional, né? Que a gente tinha dois exemplos, que era esse primeiro exemplo aqui, né, que eu posso definir condições, né, para o meu target, então para uma variável aqui atribuição direta, ou eu poderia fazer a atribuição, por exemplo, meu target vai receber um valor 1 quando alguma condição 1 for satisfeita, se não, um valor 2 e assim por diante. Tá? E aqui um exemplo, tá, para a gente ter valores. Isso aqui a gente falou em aula, então só para a gente relembrar, a gente podia fazer a atribuição condicional utilizando o if select, que é com uma expressão select, e aí o meu target ele vai receber, então a seta está para a esquerda, ó, então estou atribuindo um valor de forma condicional. Então ele recebe o valor 1 quando uma escolha 1, vírgula, um valor 2 quando uma escolha 2 ou uma escolha 3, vírgula, para a gente separar as opções, né? Um valor 3 quando uma escolha 4 até uma escolha 5, então eu estou definindo aqui o intervalo, aqui eu estou definindo um ou, e aqui eu estou definindo uma única escolha. Tá? E o AND-OTHERS, que é esse aqui é o genérico, né? Se todos os casos, por exemplo, eu tenho uma combinação eu tenho um número de entradas que me dá 64 combinações. Ah, eu preciso ter 64 condições aqui? Não, posso estabelecer essas 5 aqui, que eu já tenho, né? Esse intervalinho aqui. E o AND-OTHERS seria todas as demais condições que não estão cobertas por aqui. Tá? Só para a gente revisar essa parte. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, o mesmo exemplo que a gente fez em aula. Então, eu não vou abordar muito ele, mas só para a gente ter aqui a sintaxe. Para a gente relembrar também, o overview de um arquivo VHDL. O que tem no arquivo VHDL? A entidade, a nossa caixa preta, que está aqui, e o nosso comportamento dessa caixa preta aqui. Então, as declarações, a sintaxe, tá? Prestem muita atenção na sintaxe. Eu reforço várias e várias vezes, tá? Vocês precisam prestar atenção onde que tem ponto e vírgula, onde que não tem, a sintaxe, o que precisa abrir parênteses, quando que eu fecho, quando que eu coloco o ponto e vírgula, onde que eu preciso ter nome, tá? E tudo mais. Certo. Então, aqui a gente tem o nosso código VHDL, que foi o arquivo que a gente finalizou na aula passada. Então, com a biblioteca, para a gente poder utilizar o tipo Standard Logic, o nome de uma entidade padrão e uma arquitetura padrão que aqui define as regras, né, as conexões da nossa entidade. Tá? Então, para a gente ter esse exemplo, né, para a gente poder ver efetivamente como que a gente pode criar essas coisas, vamos fazer um código VHDL para esse circuitinho aqui. Então aqui ó, eu vou minimizar a apresentação, vou abrir o Quartus, então vou criar um projeto novo, tá? Então aqui ó, uma nova janela de projeto, então vai ser ao vivo, tá? Com todos os atrasos do Quartus, essa aula vai acabar ficando um pouquinho longa. Então aqui ó, definir a pasta, então eu vou colocar lá na minha pasta que eu tenho, que são os projetos Quartus, e aqui eu vou definir uma pasta nova, que vai ser projeto de aula. Então, selecionei a pasta, então vai ser tudo aqui. Qual é o nome do projeto? Ah, esse projeto aqui vai ser uma END2. Não vou chamar de END2, vamos chamar de outra coisa, vamos chamar de top level. Deixar tudo junto. Então, next, um projeto vazio, não vou adicionar nenhum arquivo, não vou definir essa parte aqui, por quê? Porque a gente não vai sintetizar esse código para um FPGA, então essa parte aqui pode ser genérica. Não vou definir nenhuma ferramenta e finalizo. Ok, agora a gente espera a ferramenta carregar, vocês já estão acostumados que ela demora um pouco. Pronto, carregou o meu arquivo top level. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai me dar um erro, porque não tem nenhum VHDL, né? Então eu venho aqui, ó, new,
Agora a gente vai usar um arquivo VHDL, né? Antes a gente estava usando esse arquivo aqui, não quero mais. Eu quero usar o VHDL porque eu não vou desenhar circuitinho nenhum. Vou descrever. Então, criei um VHDL simples, e aí se a gente for olhar lá no slide, ó, a gente tem a nosso formato básico aqui, nosso formato base de um arquivo, né? Mas basicamente, o que precisa ter nesse arquivo? Opa, a biblioteca. E aí tem que ser o library, depois use. E aí a gente tem, aqui no meu Quartus ele já está com o autocomplete ativo, né? Então eu tenho todas as opções, eu só começo a escrever e ele aparece todas as opções. Então, Standard Logic 1164.all, para utilizar todos os recursos dela. Pronto, defini as minhas bibliotecas. Então, aqui eu poderia até botar um comentário, né? Bibliotecas do projeto. Pronto, vai ser isso aqui. Então, definir as bibliotecas, próximo passo, definir a entidade. Então, entity. Agora, o nome da minha entidade, eu posso definir ela como top level. Então, vou definir ela aqui, ó, top level. Is. E aí eu tenho que definir o port. Abre parênteses. Aí aqui, pura sintaxe, né? Vou deixar, só para deixar bonitinho. E aqui eu vou definir as entradas. Se a gente for lá nos slides e a gente olhar, é uma porta lógica que tem duas entradas, A1, A2 e uma saída X1. Aqui ele não define valores, né? Não tem barramentos, então todas elas são de 1 bit. Logo, vamos utilizar um único tipo de dado. Então, entrada A1, entrada A2, 2 pontos, do tipo entrada, né, o modo, né, de entrada, e o tipo Standard Logic. E depois eu tenho uma saída, que eu vou chamar de X1. X1, 2 pontos, modo de saída e Standard Logic também. E aqui eu não utilizo ponto e vírgula, porque eu vou fechar com o parênteses, e aí depois do parênteses, sim, que eu coloco o ponto e vírgula. E aqui, end top level. Pronto, finalizei a descrição da minha entidade com todas as minhas entradas, A1 e A2, e a minha saída X1. Ok, então, finalizei tudo, eu vou para o Architecture. Então, Architecture, e aí aqui é o nome da arquitetura, e eu vou chamar ela de comportamento. Eu posso colocar o nome que eu quiser, né? Comportamento. Vamos lá ver se a nossa sintaxe está certa. Então aqui, ó, arquitetura, nome da arquitetura, of, nome da entidade, e depois um is. E aqui o nome da minha entidade é top level. Então, top level, is, e aí aqui eu deixo uma linha, begin, e depois end, comportamento. Pronto, toda a estrutura já está pronta. Aqui eu vou deixar um comentário, que é comportamento da entidade. E aqui eu posso definir, aqui dentro eu posso definir sinais ou componentes. E aqui eu defino toda a parte, todo o comportamento do meu circuito. Tá. E aí o que é o comportamento do meu circuito? Vamos olhar. Ela é uma porta básica, né? Então é só uma porta lógica uma NAND de duas entradas. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, definir um signal. E aí, isso aqui é opcional, tá? Eu estou fazendo só porque por redundância, vamos dizer assim. É sinal de saída. E aí, lembrem, a declaração de um sinal é o nome do sinal. Agora, ele não tem um modo, né? Ele não é entrada, nem saída, nem entrada e saída, nem buffer. Ele é só um sinal e ele tem um tipo, que é esse tipo do meu sinal. Tem que ser o mesmo tipo do que eu for fazer aqui, né? Se aqui é Standard Logic, aqui também vai ter que ser. Então, eu tenho um sinal saída, que é do tipo Standard Logic. E aqui no comportamento, eu posso definir o seguinte. Saída recebe
ou seja, atribuição direta A1 NAND A2. Pronto, defini um sinal saída que recebe A1 NAND A2. E agora eu posso dizer o seguinte, X1, que é a saída da minha entidade, vai receber saída. Ou seja, eu dei um nome aqui e atribuí ele aqui. Só fiz as conexões, como se fossem fios. Ah, professor, eu preciso fazer esse sinal intermediário aqui? Não, eu poderia colocar direto aqui X1, e aí essa linha aqui seria redundante, eu poderia comentar ela. Tá? Mas eu vou deixar como estava, para mostrar para vocês que funciona e eu que estou definindo o meu circuito. Então aqui, ó, top level, que é definir o top level, vou fazer a análise. Então não preciso compilar todo o design, só vou fazer a análise para ver se está certo. E agora vocês vão ver que o negócio demora um pouquinho, né? Embora seja um arquivo pequeno. Então vocês podem ir passando o vídeo para frente, né? Eu vou acabar vendo todo esse tempo, vocês podem ir passando e adiantando o vídeo. Pronto, chegou no final, executou tudo, não deu nenhum erro. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui em Tools, Netlist Viewers e posso ver o RTL do meu circuito, para ver o que ele projetou. E ó, tá aqui, ó. Ele projetou uma END com um inversor na saída. Então, vocês lembram que eu falei durante as aulas que a síntese ele vai inferir um pouco no resultado do circuito de vocês, mas não vai alterar a resposta, tá? Ele só pode acabar fazendo um circuito diferente. Mas tá aqui o nosso circuito e é o que a gente fez, né? É uma NAND. Então ele vai se comportar como uma NAND. A gente poderia testar, né? Então a gente poderia vir para cá, ó, fazer o VWF. Então, ó, aqui eu posso testar o arquivo, Node Finder, isso aqui tudo vocês já fizeram em aula, e a gente pode fazer aqui também. Ó. Então, aqui eu posso fazer o Node Finder, posso definir a configuração de simulação, opa, não é aqui, aqui ó, o end time. Então, como eu tenho uma end, eu posso definir que o tempo de simulação vai ser 100 nanosegundos, só para diminuir um pouco isso aqui, ó. E agora o A2, que eu já expliquei para alguns em aula, a gente pode fazer um contador binário, que começa em 0 e vai contar a cada 20 nanosegundos. E esse aqui também vai ser um contador binário, só que ele vai contar com o dobro do tempo, para eu testar todas as combinações. Então notem, ó, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tenho todas as combinações da minha porta lógica de duas entradas. Posso rodar a simulação. Tem que salvar o arquivo primeiro, né? Então salvei. Ele vai rodar. E tem que nos dar uma porta lógica NAND. Ou seja, a NAND ela só vai me dar 0 quando ambas as entradas forem 1. Caso contrário, a minha saída vai ser 1. Vamos ver se isso acontece. Ó. Tá aqui, ó. Eu tenho 1 quando é 0, 0. 1 quando é 0 e 1, 1 quando é 1, 0 e 0 quando é 1, 1. Tá certo, está funcionando a minha porta lógica e eu já tenho uma porta lógica que funciona. Eu tenho o circuito da minha porta lógica que está funcional. Tá? Mas, vocês lembram que aqui a gente usou atribuição direta, né? Então, ó, agora eu vou mudar isso aqui. Eu vou definir aqui o X1, né? Só para tirar esse sinal de saída, eu não quero mais. E agora eu tenho aqui, ó, X1 recebe A1, NAND A2. Não mudei nada no meu projeto, só parei de usar esse cara aqui, ó. Então não vou usar mais. Então aqui é atribuição direta. Ah, professor, mas eu posso fazer a atribuição condicional nesse caso? Posso. E aí a gente vamos olhar como é que fica o primeiro aqui, ó. Então, ó, é um target, ou seja, a minha saída vai receber um valor tal quando uma condição for estabelecida. E aí, ó, agora eu vou mostrar para vocês a outra parte, que é isso aqui, ó. Quando a gente faz uma concatenação de bits.
Por que a gente faz concatenação de bits? Existem casos em que precisamos concatenar mais de um bit para formar uma palavra. Ou seja, eu tenho duas entradas, quero fazer um único sinal, duas entradas, né, cada uma de um bit, e eu quero fazer um único sinal de 2 bits. E aí a gente quer formar uma palavra ou para nos auxiliar no projeto em VHDL. E isso é bem comum, tá? Por exemplo, concatenar 3 entradas de um bit cada em um sinal com 3 bits. Isso aqui é um exemplo. Como que a gente faz a concatenação? Com esse operadorzinho aqui, ó, o e-comercial. E aí, de novo, vamos voltar lá para o nosso código. E aí, a gente vai pegar aqui, ó, essa nossa atribuição. E o que nós vamos pegar? O target vai ser a nossa saída. Os valores aqui são os valores que vão ser atribuídos para a saída e as condições a gente vai estabelecer. Vamos pensar na tabela verdade da função NAND. Eu tenho as entradas A1, A2 e a saída X1, né? Então, quando for 0 e 0, a minha saída X1 é 1. Quando for 0 e 1, a minha saída também é 1. Quando for 1 e 0, a minha saída também é 1. E quando for 1 e 1, a minha saída é 0. Essas são as condições da minha porta NAND. Tá? Então, como que eu faço isso? Como que eu faço essa função aqui utilizando um método mais condicional para fazer, né? Eu vou declarar um signal, um sinal aqui, que eu vou chamar de S, que vai ser um sinal que é Standard Logic Vector, ou seja, vou declarar um vetor. E eu quero esse vetor, ele vai concatenar as minhas duas entradas. Então, vai ser um vector de 2 bits, ou seja, 1 down to 0. Pronto. Declarei um sinal, que é um vetor. Esse sinal aqui, eu vou utilizar ele para a minha condição. E aí, como é que vai ser agora? Ó, a minha saída é o x1, continua normal. Atribuído, o x1 vai receber o seguinte. Vamos dizer aqui, ó, na primeira combinação, quando for 0, 0, o x1 recebe 1. Então, x1 recebe 1 quando... aqui faltou, né? Esqueci de um detalhe. Aqui faltou que o S, ele recebe A1 e comercial A2. Pronto, fiz a concatenação dos dois, então agora o meu S vai ser formado por A1 e A2. Então o bit mais à esquerda do S vai ser o A1 e o mais à direita vai ser o A2. Então, x1 recebe 1 quando S for igual a 0, 0. E aí vamos olhar lá a sintaxe para a gente não se perder. Então, ó, tem que ter um else agora. Então, notem, ó, x1 recebe 1 quando S for igual a 0, 0. Se não, recebe 1. E aí aqui eu vou copiar, porque eu sou preguiçoso. Quando o S for 0, 1. Então, aqui, ó, estou pegando as combinações. Ó. O S igual a 0, 1. Se não... Aqui faltou de novo. 1, quando S for igual a 1, 0. Caso contrário, 0. Ponto e vírgula. Deixa eu ver se eu botei o ponto e vírgula corretamente. Botei. Tudo certo. Então, ó, notem que agora eu fiz uma atribuição condicional. Eu vou comentar isso aqui, ó. Está comentado. Então, as linhas que não estão comentadas são a minha concatenação. Então, o meu S tem 2 bits. E aí vocês lembram, né? Quando é um bit único, aspas simples. Quando é um vetor, aspas duplas. E aqui eu tenho um x1 direitinho. Eu posso salvar e posso fazer a síntese de novo. Então, meu S, tá tudo certo. Vamos ver se tem algum erro. Nossa análise vai dizer se tem um erro ou não. E aí, de novo, enquanto estiver sintetizando, vocês podem passar o vídeo, até para esse vídeo não ficar tão extenso, né? Então, ó, foi tudo ok, a nossa síntese deu certo.
que eu posso fazer? Posso ir lá e olhar o RTL agora. A gente fez uma atribuição condicional, né? A gente pode ter alguma surpresa no nosso RTL, que é o que aconteceu. Olha a diferença do nosso RTL agora. Ele criou umas unidades aqui, ó, que testam a igualdade, porque eles têm que testar a igualdade das entradas para fazer os condicionais aqui, ó, para selecionar qual o valor que vai sair do MUX. Tá? E isso aqui é a ferramenta que gerou. Tá? Eu não defini nada disso aqui, eu só fiz uma atribuição condicional. Ah, professor, significa que ela é pior do que a outra? Acaba tendo mais circuito, né? A gente tem mais circuito aqui, mas eles fazem a mesma coisa. E para o FPGA, por incrível que pareça, é melhor o circuito ser assim. Porque ele é uma abordagem baseada em MUX, tá? Mas vocês decidem como que vocês querem fazer. Então tá, nosso RTL está ali, mas será que isso aqui funciona? Então vamos olhar, né? Vamos aqui em Files, vamos lá no Waveform, que a gente já tinha definido antes. Então, preciso fazer um novo Waveform? Não, eu posso usar o mesmo. Porque eu não mudei nenhuma entrada, nenhuma saída e eu já sintetizei o meu projeto. Então, ó, vou pegar o projeto, vou rodar a simulação e tá aqui, ó, continua funcional. 3 uns e depois um 0 na minha sequência de entradas. Todas as combinações elas ainda estão funcionando. E aí vocês devem estar pensando, ah, professor, eu posso fazer, já que eu tenho várias condições, será que eu poderia agrupar? Poderia. A gente poderia definir um condicional diferente aqui, ó, para tudo isso aqui, né? A gente poderia fazer de um jeito diferente, poderia ser assim, ó. x1, vamos ver se dá certo. Recebe 0. Então, ó, vou pegar essa última condição aqui. When, quando S for igual a 1. Else recebe 1 when others. Pronto. Definir um outro caso. Vamos ver se isso aqui vai sintetizar, tá? Se ele vai aceitar que isso sintetize. Eu vou apagar aqui, vocês têm acesso no vídeo. Então, ó, ele vai receber 0 quando for um 1. Caso contrário, acho que eu nem preciso desse when others aqui. Acho que ele é redundante. Então, tirei. Vamos ver se ele vai fazer a síntese. Então, de novo, vocês podem ir para frente no vídeo para ver se deu certo ou não. Então, mais uma vez rodou. Parece que está tudo certo. A gente pode olhar o netlist aqui, o RTL. Vamos ver como é que ficou o nosso RTL. Ó, ele deu uma reduzida, né? Simplificou um pouco mais o nosso RTL. Será que ainda funciona? Vamos testar. A gente tem o nosso waveform, que a gente pode rodar aqui, ó. E aí tá aqui, ó. Rodou, continua funcional. Só fiz uma declaração diferente. Deixa eu fechar aqui. Então, ok. Declarei desse jeito e ele funciona também. Agora, eu quero fazer de um jeito diferente. Eu quero fazer utilizando o select, que é esse comando aqui, ó. O if select. Então, ó, o nosso zcon, que é a nossa saída. O nosso x é o nosso sinal de entrada concatenado, né? E aí eu posso colocar aqui, ó, com S, select. E aí aqui, como é que a gente define? A saída recebe, então select. A nossa saída é o x1. Recebe. Aí agora a gente define os valores, ó. Vai receber um valor tal. Então aqui, ó, na nossa tabela verdade, ele vai receber o valor 1, desculpem, né? Vamos pegar aqui, ó, esse primeiro. Os 3 primeiros casos, já vamos colocar os 3 primeiros juntos. Quando a entrada S, então aqui é direto, né? A nossa entrada S for 0, 0. Aí aqui eu posso botar o operador OU, 0, 1, operador OU, 1, 0. E aí aqui eu preciso de uma vírgula para separar.
É isso? É isso, eu separo com vírgula. Então, vai receber o 1 quando a minha entrada S, o meu sinal S, for 0, 0, 0, 1 e 1, 0. E 0 quando 1, 1. E aqui eu defini todos. E aqui eu poderia colocar o ANDOTHERS também, só que eu posso, como eu só tenho um caso, eu posso colocar direto esse caso. Então aqui faltou, tá faltando agora finalizar, né? Ah não, não precisa não. Não preciso finalizar, e aí tá feito a minha condição, o if select. Salvei, vou fazer a síntese de novo, vamos ver o que ele vai nos dar de saída, pra gente ver o RTL. Então vocês podem passar de novo, que vai levar uns 25 segundos para isso aqui. Vamos ver quanto tempo já está o nosso vídeo. 26 minutos. Pronto. A síntese foi tudo certo, então a gente definiu com esse aqui. Vamos ver o nosso RTL, como é que ficou. Provavelmente vai ter um mux gigante agora. Tá aqui, ó. Então ele fez só um mux, que ó, as minhas entradas elas são concatenadas e entram no meu seletor. Então, o valor das minhas entradas selecionam o que vai sair de dados aqui, ó. E aí quantos dados eu tenho? Eu tenho 4 vetores de entrada. Logo, eu tenho um vetor de dados de 3 até 0. E aí, com base nas minhas entradas, eu seleciono qual valor do vetor aqui vai passar para a saída. Bem lógica baseada em MUX. O FPGA adora isso aqui, tá? Fica bem do jeito dos blocos lógicos de FPGA. Tá, mas qual é o problema? Essas atribuições condicionais aqui, eles atrapalham por quê? Porque aqui é função pequena, né? Aqui a gente tem uma porta lógica com 2 entradas. Imagine um circuito que tem 32, 64 combinações, ou mais do que isso. Então, conforme o nosso circuito aumenta, mais difícil fica de fazer isso aqui. Mas fica a opção, vocês podem fazer qualquer um dos 3. Atribuição direta, atribuição condicional, vamos chamar de versão 1, e atribuição condicional versão 2. Tá? Qualquer uma das 3 está correta. Tá? Ou essa aqui, ou essa aqui, ou essa. Vocês escolhem qual que vocês vão usar e qual que vocês preferem em cada projeto. Beleza. Tá feita essa parte? Sim. Então vamos voltar lá para a nossa aula. Então vocês viram como é que se faz a concatenação de bits, né? E vocês viram que isso é importante, porque se a gente não concatenasse as nossas entradas, né, para a gente ter uma única palavra, a gente teria que fazer uma estrutura diferente em VHDL e aí a nossa atribuição condicional já não daria muito certo. Tá? Ia ficar um pouco mais difícil de fazer. Ok. No VHDL, eu já falei para vocês que vocês vão utilizar componente. Tá? Uso de componente em VHDL. Então, o que vocês têm que lembrar? A gente está descrevendo hardware. A gente não está programando, a gente está descrevendo hardware, circuito físico. E a gente pode criar unidades básicas, bloquinhos, quadradinhos básicos, e reutilizá-los no nosso projeto. Tá? Então é aí que o projeto fica mais fácil de ser feito, né? Aquela abordagem bottom-up, que a gente faz de baixo para cima. Ou seja, resolvo primeiro os bloquinhos mais básicos e aí replico eles no meu circuito e faço o roteamento dos sinais. É o jeito mais fácil de trabalhar com VHDL, tá? O principal exemplo disso para vocês imaginarem, imagine um somador RCA de 32 bits. A gente pode projetar ele usando 32 quadradinhos de full adder. Então a gente declara um full adder, que nem a gente declarou ali a nossa porta end de 2 entradas, e conecta elas em cascata. Só que aí a gente vai usando o componente. Tá? Então a gente vai instanciando o componente. Então, como é que é a sintaxe do componente? Bom, vocês vão declarar o componente, aqui ó, ele começa com componente, o nome dele, is, port, e aí o nome de cada pino, o tipo, o modo e o tipo, né, o tipo do dado. Nome dos pinos, então, para N pinos e end componente. Tudo normal. O que é importante? O componente, que nem a gente falou na aula passada, eles são declarados entre o architecture e o begin.
tá? É naquele ponto, antes do begin e depois do architecture, que a gente declara esse componente, junto com os signals, né? Junto com os sinais. E o que é muito importante? Para a gente ter um componente, ele precisa de uma entidade com exatamente as mesmas características. Imaginem como se fosse uma classe. Tá? Eu tenho uma estrutura e eu tenho que respeitar essa estrutura. Né? Então eu vou ter uma entidade, por exemplo, que vai ter um número X de pinos aqui, de entrada e saída, com seus tipos. Quando eu criar o componente, ele vai ser baseado nessa entidade. E aí, se ele é baseado nessa entidade, ele tem que ter o mesmo número de entradas e saídas, o mesmo nome de entradas e saídas, o mesmo tipo das entradas e das saídas. Tá? Então, todas as características são iguais. É quase como se a gente estivesse redeclarando aquela entidade, mas chamando ela agora de um componente. Tá? A gente está importando uma entidade para o nosso projeto, para o nosso top level do nosso circuito. Então, para usar o componente, a gente pode fazer duas declarações, tá? Dois tipos de declarações. Aqui a gente declarou o componente, né? A gente criou o componente. Quando a gente vai instanciar o componente no nosso circuito, aí a gente está posicionando aquele quadradinho. Tá? E a gente está dizendo aonde que ele está se conectando. Então é uma instância daquele componente. Tá? Então imagine a classe sendo instanciada. Eu tenho vários objetos da mesma classe e aí eu posso instanciar vários objetos. Tá? Então eu tenho um circuito top level. Então eu vou pegar um componente e vou instanciar ele como se fosse uma caixa preta. E aí como que eu faço isso? Eu posso botar nome da instância. Então aqui é um nomezinho que eu coloco ele. Pode ser João, pode ser Paulo, pode ser José. Qualquer nome. 2 pontos. Nome do componente. Port map. Ou seja, eu estou mapeando, fazendo um port map. Eu não estou mais declarando, porque a declaração só tem port. Na instanciação eu tenho port map. Então, abre parênteses. O nome do pino 1. A setinha. Sinal X. Nome pino 2, a setinha sinal Y. Então, aquele componente que eu tinha nome pino 1, nome pino 2, nome pino 3, eu estou mapeando ele aqui agora. E aí o que é importante? A seta é virada para a direita. Tá? Ela é invertida nessa declaração, como se a gente estivesse fazendo um mapeamento. Então, o nome do pino 1 aponta para o meu sinal X. É o contrário da seta, tá? Os pinos, aqui esses nomes do lado esquerdo são os pinos do componente, tá? Que é os que estão aqui, ó. E aqui são os sinais da arquitetura Pi. O que é a arquitetura Pi? É o nosso top level. Então imagina que eu estou trazendo um somador de 1 bit e estou trazendo ele para uma arquitetura que está fazendo um somador de 32 bits RCA. Estou puxando uma caixinha preta somador completo, que eu vou instanciar vários somadores completos nesse meu somador RCA. Tá? Isso vocês têm que ter em mente, tá? Tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Esses sinais aqui são da arquitetura Pi e esses caras aqui são os pinos do componente. Ok. Essa é a declaração por atribuição. A declaração por posição é bem parecido. Então, eu tenho o nome da instância. De novo, pode ser Paulo, pode ser José, pode ser Francisco, pode ser qualquer nome. 2 pontos, nome do componente, port map, abre parênteses, sinal X, sinal Y, sinal Z, até o sinal N. Tá? Então, esses sinais aqui são da arquitetura Pi. E aí notem que eu não tenho os nomes dos sinais do componente, né, aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo uma declaração por posição. A ordem que eles são declarados no componente é a ordem que eles são preenchidos. Isso vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque aqui, ó, para ficar bem visual, então o sinal X ele está sendo mapeado para o pino 1, o sinal Y para o pino 2, o sinal Z para o pino 3 e o sinal N para o pino N. Tá? Então é por isso que a declaração é chamada de declaração por posição. Certo? Entendido isso, então ó, mapeamento pela ordem de declaração no componente barra entidade. Né? Porque o componente vai ser uma cópia da entidade, só que vai ser um componente. Então aqui um exemplo. Vocês lembram aquela porta NAND de 2 entradas que a gente fez? Aqui a gente tem um circuito que usa 6 dessas portas NAND. E aí a gente vai ter que fazer a instanciação dessas portas. Tá? Então como que a gente vai fazer isso? Então vamos lá no nosso circuito. Então aqui a gente já tem a declaração
da nossa NAND. Eu vou deixar essa declaração aqui, tá? Porque foi a última que a gente fez e ela está funcionando, ela está dando certo. Né? Depois, se a gente quiser, a gente apaga. Então, esse aqui é o nosso top level. Então, agora eu vou criar um novo arquivo VHDL. E esse arquivo aqui vai ser o nosso circuito. Então, eu vou copiar algumas coisas aqui, porque eles repetem, né? Então, bibliotecas, a entidade... Tá, vou copiar todo o arquivo e aí eu apago algumas coisas. Então, a entidade aqui eu vou chamar de circuito. Tá? Que é o meu circuito final. Então, aqui vai ser circuito. Aqui também tem que ser circuito. Então, arquitetura, comportamento do circuito. As minhas entradas, vamos ver quantas entradas tem esse circuito. A, B, C, D, E. 5 entradas. Então, A, B, C, D, E. Tenho 5 entradas do tipo Standard Logic, são entradas de um único bit, tá? E 2 saídas, que é VO1 e VO2. Então, 5 entradas, 2 saídas, terminou o circuito. Então, a minha architecture, eu vou precisar dos sinais, né? Só que eu não vou tirar, vou apagar aqui o que a gente já tinha. Então, aqui eu não preciso mais. Então, pronto. Então, aqui eu vou colocar junto do begin. E aqui eu vou deixar assim, sinais ou componentes. Pronto. O que eu vou precisar? Se a gente for olhar lá no nosso circuito, eu tenho 6 portas NAND. Eu vou ter que instanciar o componente, né? Primeiro eu tenho que ter um componente NAND no meu circuito, que aqui a gente chamou de top level. Então eu vou lá no top level. Como é que está declarado? Está aqui, ó. Aqui é a entidade, eu vou copiar essa entidade e vou puxar ela para cá, ó, para dentro do architecture do meu circuito. Só que agora ela não é mais uma entidade, ela é um componente. Então, ó, vamos lá no na nossa colinha. Então, aqui, ó, componente, nome do componente. Tá. E aqui o resto é tudo igual. E ali um end componente. Então, componente top level, que é a nossa porta NAND de 2 entradas. Isso aqui não muda nada. End componente. Pronto. Aqui está a declaração do meu componente que eu posso utilizar agora nesse projeto. Como que eu utilizo esse componente? Deixa eu só salvar aqui, né? Vou chamar ele de circuito. Então, ó, agora eu tenho um circuito com 5 entradas e 2 saídas. E aqui na arquitetura dele, ele tem um componente top level, que eu não estou utilizando ainda. Mas eu vou começar a usar. E aí, qual que a gente vai declarar primeiro? Vamos declarar primeiro a N1, que a N1 tem as entradas A e C, e a saída, aqui ó, vai ter que ser um sinal intermediário. Então, eu tenho entradas... Então vamos lá. Como é que a gente instancia o componente? A gente tem 2 formas, né? Por posição ou por atribuição. Vamos fazer por atribuição primeiro. Que aí vai ser o seguinte. Vai ser N5. Acho que era o nome dela, né? Opa. Acabei clicando onde não devia. Pronto. A N5 é N1. N1. Então, esse aqui é o nome da minha instância, que é... Agora vamos lá. N1, nome do componente, que eu chamei de top level. E aí, port, map, abre parênteses. E aqui eu vou fazer o port map agora. Então, o que é o port map? Eu tenho que saber que eu declarei as entradas nessa ordem, né? Então, aí agora, eu não preciso declarar na ordem que tá? Mas já vou colocar na ordem. Então, eu tenho A1, que aponta para alguma coisa. Ponto e vírgula. Não, ponto e vírgula não, é vírgula. Deixa eu confirmar. É vírgula. A2, que aponta para alguma coisa. Vírgula. E X1, que aponta para alguma coisa.
Tá? E aqui termina a minha declaração. Opa, aqui. O meu último não tem a vírgula, ele é fecha parênteses e ponto e vírgula. Então, ó, aqui eu tenho uma declaração de um N1. Quais sinais que eu vou colocar aqui? Ó? O A1 recebe a entrada A do meu top level. O A2 recebe a minha entrada C, se não me engano. Vamos lá na entrada. Aqui, ó. O A2 recebe a entrada C. E aqui, ó, eu não sei qual é o nome desse sinal. E aí eu vou ter que dar um nome para ele, mas eu preciso ter um signal para isso. Então, signal intermediário 1. Vamos chamar vamos botar saída N1, saída N2, saída N3, saída N4. E eu acho que esses aqui são suficientes. Deixa eu ver. N1, N2, N3, N4. Isso, e aí o N5 e o N6 vão ser as próprias saídas do circuito. Então, isso aqui são sinais Standard Logic. Pronto, ó, defini 4 sinais intermediários. E aí, esse aqui, ó, a saída da N1, vai ser mapeado para o X1. E aí eu defini um circuito, tá? Um circuito top level, ou melhor, eu defini um circuito com 5 entradas, 2 saídas, que tem um componente top level, que é isso aqui. Ah, mas tá, como é que ele sabe o que faz esse componente aqui, ó? Como a gente está utilizando uma importação desse componente, esse componente aqui ele tem que estar no nosso projeto, tá? Ele já tem que estar declarado no nosso projeto, então eu tenho que ter um VHD aqui, ó, que é top level. E aí o comportamento, a arquitetura dele, ele vai buscar aqui dentro desse arquivo aqui. A própria ferramenta de síntese vai buscar isso aqui, tá? Então vocês não têm que se preocupar. O que vocês têm que se preocupar? Com os mapeamentos. Então, ó, o N1 recebe A, C, e a saída do N1 vai ser SN1. Vou ter que declarar mais um, né? Porque eu tenho 6 ao todo. Então, o meu N2. Então, aqui eu vou chamar de N2 top level. Também é um componente do tipo top level. Estou instanciando de novo. Isso aqui é a mesma coisa, só que aqui eu mudo. Quais são as entradas desse componente e qual é o nome da saída? Vamos lá olhar nos slides. Tá aqui, ó, o N2 recebe a entrada C e a entrada D e a sua saída N2. Então, a entrada C, a entrada D e a saída S, N2. Pronto, defini o N2. Agora eu tenho que definir o N3, o N4, o N5 e o N6. Então, aqui, ó, N1, N2, N3, N4, N5 e N6. Então, a gente já pode ir preenchendo o que a gente sabe. Ó. O N6 é o VO2, a saída dele. E o N5 é o VO1. Então, o N6 aqui tem que ser VO2. E aqui o N5 é o VO1. Então, notem, ó, a gente tem que tomar cuidado com os nomes que a gente bota aqui. Então, ó, o N3, o que ele recebe nas entradas? Vamos olhar lá o nosso circuito. N3 recebe a entrada B e a saída de N2. Então, o N3 recebe a entrada B e a saída de N2. O que ele dá de saída? Bom, a saída N3, né? Que é a porta 3, saída N3. Então, notem, ó, o nome do sinal está me ajudando a saber onde que vai ser cada saída. O N4, olhando o nosso circuito aqui, ó, ele recebe a saída de N2 e a entrada E. Então, o N4 é a SN2, entrada E, e a saída dele é a saída N4. O N5, está aqui, ó, recebe a saída de N1 e a saída de N3. Então, ó, o N5 recebe a saída de N1 e a saída de N3. E a saída do N5 é o VO1.
O N6 recebe a saída de N3 e a saída de N4. E a saída dele é o VO2. Então vamos olhar se está certo. Então a saída de N3 e a saída de N4. Então ó, isso aqui é um fio único, que é a saída de N3. Isso aqui é um fio único, que é a saída de N2. Foi uma das dúvidas que vocês tiveram em aula. Tá? Então é só um sinal que é o fio. E aí, tá aqui. Eu tenho as minhas 6 portas, todas conectadas. Vamos ver se esse circuito aqui vai funcionar, né? Agora é isso que importa. Talvez ele demore um pouquinho mais agora. Então, isso foi um milagre, tá? Porque o que acontece? Todo o meu circuito, ele funcionou, só que eu esqueci de fazer um detalhe, né? Aqui era para ter definido como top level. Mas se ele funcionou, significa que não tinha nenhum problema nos meus arquivos. O que eu fiz agora? O circuito ele é o top level e ele utiliza esse arquivo top level aqui, ó, tá? Como base para executar. Então a gente vai, vamos esperar um pouquinho. Então eu fiz isso para a gente ter acesso aos nodos, né, do top level. Que aí, vocês lembram o seguinte, ó, antes a gente tinha no nosso arquivo de teste acesso a esses 3 pinos aqui. Agora o nosso acesso vai ser a esses caras aqui, ó. Tá? Então eu não tenho acesso aos intermediários, a esses sinais aqui, ó. Então para mostrar para vocês na prática, vamos lá, vamos criar um arquivo novo. Como a síntese funcionou, eu posso criar o arquivo e testar ele, né? Então vamos lá, clico 2 vezes, Node Finder. Aqui, ó, quando eu listo, ó, eu tenho todas as minhas entradas e saídas do top level. Então, ok, pronto, tudo aqui. Agora, a gente pode definir as combinações, né? Então aqui, ó, 10 nanosegundos. Esse aqui vai ser o dobro, então eu vou dobrando. Aqui vai ser 20. Aqui vai ser 40. Então isso aqui é só para testar todas as possíveis combinações, tá? Aqui vai ser 80. E aqui vai ser 160. Então eu tenho todas as minhas possíveis combinações. Então a cada 10 nanosegundos eu tenho uma combinação de entrada, ó. Aqui eu vou mudando elas, ó. A cada 10 nanosegundos eu tenho uma combinação, ele tem 5 entradas, então o tempo total de simulação é 320 nanosegundos, que é o que me interessa, depois ele repete o comportamento. E aí vamos rodar a simulação, salvar o arquivo de simulação. Salvei com outro nome, né, porque o meu top level era diferente. Agora depois que vai ficar mais difícil da gente validar o VO1 e o VO2, mas tá aqui, ó. Ele tem um comportamento. Será que esse comportamento está certo? Bom, isso aqui a gente tem que testar em bancada. Todos esses sinais aqui que estão entrando nas minhas portas, será que fazem sentido? Aí a gente tem que pegar o circuito e validar os sinais. Testar se com as combinações de entrada que a gente está botando, as saídas elas fazem sentido. Então vamos testar um rápido aqui, ó. Se o A for 0, então quando tudo é 0, então eu tenho 0, 0, a minha saída aqui é 1. Aqui é 1, aqui vai ter 0, então esse 0 aqui já vai forçar essa porta lógica para sair 1, então eu tenho 1 e 1. A saída VO1 tem que ser 0. Então vamos olhar o primeiro caso de VO1, tá aqui, ó, é 0. E o VO2 deu 0 também, então se a gente for olhar o circuito, a gente tem esse 0 aqui que vai jogar aqui para 1, e esse 0 aqui que vai jogar esse aqui para 1. Então eu tenho 1 e 1, a saída é 0. Tá, para esse vetor funcionou. Então vocês têm que testar os próximos agora, para saber se o que vocês fizeram está certo. Tá? Então é uma outra etapa do VHDL que é testar. Tá certo? Bom, vamos testar cada combinação de entrada, ver se o negócio faz sentido. O
O que eu queria mostrar para vocês também é isso aqui, ó. A gente pode vir em Tools e o Netlist Viewers. Vamos ver como é que ele ficou. Tá aqui, ó. Eu tenho todas as entidades top level, que são as nossas NANDs, né? As NANDs de 2 entradas, e aqui ele mapeou todas, ó. Então, ó, o N1 tá aqui, ó, ele recebe a entrada A e a entrada C. O N2 recebe a entrada C e a entrada D. E assim por diante, ó. A gente tem todos os nossos circuitos mapeados. Se a gente pegar aqui, ó, e clicar 2 vezes, a gente abre o que tem dentro do top level. E aí aqui, vocês lembram, ó, a gente tem o MUX. Por quê? Porque a gente fez atribuição. Aqui, ó, a nossa atribuição aqui foi usando o ifSelect, que é a lógica baseada em MUX. Se eu comentar isso aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ó. Comentei aqui e vou descomentar esse cara aqui. Estou usando a atribuição direta do mais simples possível. Tá? E aqui eu vou comentar esse S aqui porque eu não vou usar ele. Então, estou fazendo direto. Ó, X1 é A1 em NAND A2. Vou ter que fazer toda a análise e síntese de novo. Por quê? Mas notem que eu alterei só o cara de baixo, né? O top level, que é um bloquinho da minha entidade, do meu circuito. O circuito eu não mexi. Vamos ver como é que vai ficar o RTL dele agora. Então, isso é para vocês terem uma noção de o que é o top level, se a gente mexer num ponto, o que a gente altera. Se a gente altera todo o circuito. Vamos ver, ó. Ó, fez a síntese. A gente pode chegar agora aqui em Tools, Netlist Viewers. E tá aqui, ó. A gente continua tendo os top level desse jeito, mas se a gente clicar 2 vezes, ele muda. Dentro do meu top level tem outra coisa agora. Então, posso voltar para o meu circuito. Ó. Então, aqui está o circuitinho. Então, se eu clicar em qualquer um dos top level, ele vai pegar, vai ser a mesma coisa, né? Porque é a mesma instância, só que eu fiz vários circuitos. E aí ele tem, ó, top level, que é qual é a entidade que eu utilizei, qual é o nome do componente, e o nome que a gente deu, ó, N1, N2, N3, N4, N5, N6. Poderia colocar qualquer nome aqui, tá? Mas tá aqui os nomes. E aqui os nomes dos sinais, ó, tipo A1, A2 e X1, que é as entradas e saídas da entidade, do componente, né, em si. E aí tá tudo aqui, ó, os nomezinhos. Deixa eu ver se ele mostra. Aqui ele diz que é sinal X1, X1, X1. Ele sempre diz que é o sinal X1, que ele pega o sinal do componente, tá? Mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Como que a gente declara um componente. Então a gente declarou uma caixinha preta básica e replicou ela num circuito grande. E aí notem, o meu VHDL ainda está pequeno, é um arquivo VHDL de 58 linhas, bem simples para um circuito desse tamanho. Tá? Então, tá feito. Certo? Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês pratiquem essa parte. Tá? Vocês têm que refazer, façam os exercícios que eu disponibilizar. Então, eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês praticarem durante essa semana, que a gente vai ficar sem aula. Tá? E aí a gente se vê na semana seguinte à semana da MPU, né? Nossa próxima aula vai ser no dia 25. Aqui, ó, dia 25 de outubro. Então, na semana do dia 25 ao dia 27 é a nossa próxima aula. Certo? A gente finaliza por aqui. Então, pratiquem. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário, mas assistam, pratiquem, que é muito importante essa parte, tá? Eu preciso muito que vocês pratiquem para a gente poder ir para as aulas práticas. Certo? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.